Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, uma coisa que eu sinto que falta no parlamento, mas é compreensível pelo número expressivo de deputados que precisam usar a tribuna, nós temos uma carência do debate, da troca de ideias e que isso se dê de forma imediata, para que nós possamos, de fato, não apenas defender as ideias com as quais comungamos, mas também ter a oportunidade de ouvir, de reconhecer erros, de aprimorar e também de rebater afirmativas que não são apropriadas. Hoje, já usei essa tribuna para trazer aqui o sentimento que tenho diante dos absurdos que têm ocorrido, especialmente a questão da corrupção, essa chaga terrível que o mundo inteiro enfrenta, mas a gente percebe com clareza que em democracias mais consolidadas a ação é firme e muitas das vezes por um pequeno deslize um ministro é excluído e você tem de fato punições graves. E aqui no Brasil a gente teme pelo risco, e Vossa Excelência mesmo já fez hoje aqui um pronunciamento também nessa linha, a gente teme pela banalização da corrupção, pela tendência de alguns, inclusive, de quererem nivelar por baixo, quererem generalizar, dizer, é tudo assim mesmo, todos são bandidos. Isso só ajuda os bandidos, isso só ajuda aqueles que querem passar a ideia de que não há nada a ser feito. E isso interessa aos corruptos. É claro que nós não podemos simplesmente querer também dizer que a corrupção está vinculada a este ou aquele partido isoladamente. Nós temos um problema grave de falta de identidade partidária no Brasil. Isso acaba acontecendo, contribuindo para passar essa ideia de que é tudo igual. Mas as pessoas não são iguais. Os valores morais, os valores éticos, o caráter, é algo sagrado para nós que entendemos que esse é o maior patrimônio que o ser humano tem e isso é um princípio fundamental em todas as relações humanas, mas deve ser sagrado na vida pública. Portanto, eu quero insistir no tema do combate à corrupção. Até porque, após fazer o meu pronunciamento, cobrando que haja por parte do governo federal uma atitude mais coerente e menos marqueteira para enfrentar esse grave problema, um colega parlamentar do PMDB, por quem tenho respeito, como procuro ter por todos, que aqui chegaram e chegaram pela vontade do povo e, portanto, representam parcela da população, fez um comentário de que eu havia falado sobre corrupção, mas que não teria me referido ao que ele chamou de mensalão de Minas Gerais, não teria me referido aos problemas de denúncias com relação a cartéis que se instalaram em alguns pontos do Brasil e mencionando de forma específica São Paulo. Eu não fiz menções isoladas a esta ou aquela situação, porque acho repugnante a corrupção em qualquer nível, em qualquer unidade da federação, em qualquer cidade, e me referi a isso com clareza, que não aceito que se tente encobrir sob o pretexto de que é deste ou daquele partido. Entendo que todo e qualquer ato de corrupção tem que ser aprofundado e tem que ser investigado e os culpados punidos. Mas é bom que se deixe claro aqui que toda vez que se fala no crime do mensalão, que não é um crime hipotético, é um crime que, embora estejam tentando postergar no Supremo, e agora já arrumaram uma maneira de buscar um novo julgamento, pelo menos para parte do crime, ou para parte dos réus, em nada se absolveu todos aqueles que estão envolvidos no mensalão. Aliás, é bom que se diga isso, até para que não paire sobre toda a população brasileira uma descrença total com a justiça. O que se assegurou foi a possibilidade de se fazer uma revisão em 2 crimes sobre os quais a condenação, pelos quais a condenação alcançou 12 dos réus. O crime de formação de quadrilha, especificamente um deles. Isto não os torna inocentes e não há a menor possibilidade de serem inocentados, até porque a revisão do julgamento é só sobre esse crime. Sobre os outros crimes de corrupção ativa e demais penalidades aos quais lhes são atribuídos, não há possibilidade mais de revisão. Ou seja, os mensaleiros ou os
que cometeram crimes naquele processo já estão condenados após 6 anos de ampla defesa. Só que toda vez que se fala sobre isso, já naquela época do início do julgamento, inventaram uma figura de mensalão mineiro para tentar tapar o sol com a peneira. Eu não estou aqui fazendo a defesa de que não tenha havido irregularidades ou que essas irregularidades não tenham que ser investigadas. O que eu estou dizendo é que o que ocorreu e que está sob julgamento no Supremo Tribunal e deve ser julgado, e qualquer que sejam os culpados que ali existam devam ser punidos. O que existe não é nenhum mensalão. Apenas para enganar o povo, quiseram criar um paralelo e dizer que em Minas Gerais havia todo um esquema de compra de apoio. E isso nunca se configurou. O que se configurou em Minas é a suspeita de que tenha havido Caixa 2 na campanha do então governador Eduardo Azeredo, candidato à reeleição e que foi derrotado nesta reeleição. Ele que tinha como vice-governador o então, posteriormente ministro do presidente Lula, Walfrido Maris Guia, esse senhor Walfrido Maris Guia, que depois veio a ser ministro do Lula, era vice-governador do Eduardo Azeredo, e ele teria apresentado, né, o tal Valério, né, que depois acabou apresentando ou se envolvendo também aí com todo esse esquema de mensalão do PT, e esse senhor Valério teria suprido o Caixa 2 dentro de uma campanha do Eduardo Azeredo. Foi o que o acusaram e que ainda está sob julgamento, uma possibilidade de Caixa 2. Deve ser investigado? Deve. Se houver culpa, deve ser punido? Deve. Toda a história do então governador, depois senador e hoje deputado federal Eduardo Azeredo apontam para o contrário, apontam para uma figura que realmente não cometeu corrupção, realmente não teve enriquecimento ilícito, a sua vida patrimonial prova isso, e não teve envolvimento com nenhum tipo de mensalão. Pode ter havido Caixa 2 na sua campanha? Pode ter havido e está sendo investigado. Se isso representar ilícito ou irregularidade, que haja punição. Jamais eu pactuaria em encobrir qualquer irregularidade para vir querer a punição de alguns por serem do PT e a inocência presumida de outros por serem do PSDB. Não é meu estilo. E eu vou além, presidente Isalci. Eu vou além para dizer que fiz isto quando deputado estadual, continuo defendendo aqui como deputado federal absoluta transparência de quem exerce vida pública. E acho que temos que ter gestos nesse sentido, gestos concretos. Eu estarei encaminhando amanhã, e é algo que eu faço com um caráter simbólico, para estimular essa casa a uma reflexão. Algo que já fiz com o Ministério Público de Minas, com validade não diria eterno, porque eu não sou eterno. A minha vida é finita e está nas mãos de Deus, como a de todos nós. Mas enquanto vida tiver e enquanto vida pública exercer, tem uma assinatura minha protocolada no Ministério Público de Minas Gerais, na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas, de que o meu sigilo bancário, o meu sigilo patrimonial e fiscal está e estará sempre à disposição do Ministério Público para dele fazer uso dentro da lei, claro, aquilo que cabe ao Ministério Público, zelar pelo cumprimento da lei e acompanhar sempre que entender como necessário qual que é a minha realidade patrimonial. Por que eu fiz isso e farei com o advogado-geral da República que acaba de tomar posse? Porque eu defendo que nós estabeleçamos que aquele que assume um mandato público, além de entregar a sua declaração patrimonial no início e no fim do mandato, que isso a lei já prevê, que ele tenha uma vida com absoluta transparência, sem ter que recorrer à justiça, ao Ministério Público, para conhecer a sua realidade patrimonial e fiscal, caso haja qualquer suspeição sobre ele, caso o Ministério Público precise exercer a sua autoridade de fiscal do cumprimento da lei. E eu que defendo que o Ministério Público tenha também, sim, limites,
e não se arvore a estar acima do bem e do mal e estar acima da lei, mas entendo que ele deve ser um elemento fiscalizador de quem exerce mandato público sempre. E me coloco nesta condição enquanto eu exercer atividade pública. Acho que essa transparência nos dará sempre a altivez de poder vir a essa tribuna e dizer: quero investigação profunda e punição contra os corruptos. Quero que esta falácia de dizer que temos uma faxineira no poder seja desmascarada e que nós tenhamos, de fato, seriedade com o dinheiro público nesse país. Então, esta atitude não é bravata. Esta atitude é uma forma de pensar. Eu entendo que a quem muito é dado, muito é exigido. Me foi dado a responsabilidade de representar o povo mineiro. Eu tenho obrigação de ter vida absolutamente ilibada e transparente. É dever meu. Isso não me torna melhor do que ninguém. E para que não paire dúvida, eu quero que a minha vida de natureza material, ou seja, as minhas contas bancárias, que eu as possuo no Banco do Brasil, na Caixa e na Cooperativa de Crédito, que a minha vida patrimonial, qualquer imóvel que eu adquirir, qualquer bem de valor relevante que eu adquirir, esteja absolutamente transparente. Isto e da minha esposa, com quem sou casado há 36 anos com comunhão de bens. É preciso isso, decência, transparência, clareza. Eu exerço vida pública, então eu tenho que ter uma transparência maior, para que não paire dúvida, para que você dê exemplo. Então eu quero deixar isso claro, deputado Exalci, concluindo essa fala, para que não fique dúvida, como o deputado Francisco Scorsi, do PMDB, chegou a levantar após a minha fala. Você comentou sobre corrupção, mas não falou sobre Minas Gerais, sobre isso ou aquilo. Eu falo sobre corrupção em qualquer nível, em qualquer lugar. É nojento, é repugnante, o povo não aceita isso mais e nós temos que dar o exemplo. Eu queria, por fim, deputado, e hoje não vai ser possível enumerar, Vossa Excelência falou sobre a importância das emendas serem compulsórias. Até para que nós tenhamos transparência, numa outra oportunidade eu irei listar. Eu procuro destinar os 15 milhões de emendas, fatiando-as com cada cidade, por exemplo, com hospitais, só para citar hospitais, além do Hospital São João de Deus em Divinópolis, além da nossa luta pela construção de um novo hospital, aí com orçamentos mais significativos em parceria com o governo de Minas, nós destinamos as nossas emendas à saúde para ter com 100 mil dezenas de unidades de saúde, Oliveira, Bom Sucesso, São Tiago, São João del Rei, Salinas, Diamantina, e assim por diante. Araújos não tem um hospital próprio, mas é muito bem assistida lá em Divinópolis. Mas o certo é que cada cidade onde nós atuamos, nós procuramos, todas elas, destinar algum recurso, seja para a saúde, seja para a melhoria das estradas rurais, para equipar um sindicato rural, para a construção de uma creche. E esse tipo de transparência também é importante. O deputado deixar claro, olha, as nossas emendas são para atender a saúde, a educação, a melhoria das estradas, e são bem fatiadas, como o pai que procura distribuir de forma justa o pão para que todos sejam saciados. Muito obrigado, presidente, pela cessão da palavra e que a gente possa continuar juntos nessa cruzada mesmo, nessa luta permanente e aí sim, de maneira radical, contra a corrupção no nosso país.